amigo Júlio Gomes. Boa noite, tudo bem, Júlio? Grande Tomás, tudo bom? Olha só, encantamos que ia ser nos pênaltis esse Corinthians e Juventude, mas não foi, né? Acabou que o Corinthians conseguiu fazer o terceiro gol aos 51 minutos do segundo tempo, ganhou do Juventude, se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. É muito curioso como a Copa do Brasil é o bálsamo do corintiano. O Corinthians tem há 7 anos jogado muito mal. Dá para contar nos dedos os bons jogos do Corinthians ao longo de 7 temporadas, mas na Copa do Brasil o Corinthians chega. Chega do jeito que dá, às vezes nos pênaltis, às vezes sem pênaltis, às vezes com gol no fim, às vezes com menos drama, mas o Corinthians sempre chega na Copa do Brasil. Chega mais uma vez, está na semifinal da Copa do Brasil. Vou falar o que eu falei ontem. Copa do Brasil pode classificar para a Libertadores e para a própria Copa do Brasil do ano que vem. Não classifica para jogar a Série A. Mas, como também imaginávamos ontem, o Corinthians botou o time titular em campo. Estava todo mundo vindo de uma folga longa de data FIFA, não tinha cabimento poupar o time hoje para jogar sábado contra o Botafogo, como o Corinthians poupou na ida. Por isso que estávamos na dúvida. Não tinha cabimento, não poupou ninguém, fez acho que um bom jogo o Corinthians. O Corinthians melhora e melhora e melhora. E mereceu ganhar do Juventude. Um jogo com polêmica, de arbitragem. Aliás, as arbitragens marcam muito os jogos grandes do futebol brasileiro, né? Hoje tivemos 3 arbitragens em que há muita discussão, em que há um time reclamando. No jogo de Curitiba, entre Atlético e Vasco, no jogo de São Paulo, Corinthians e Juventude, e também no jogo do Rio Grande do Sul, entre Inter e Fortaleza, jogo do Campeonato Brasileiro, que manteve o Botafogo na liderança do campeonato. Acho que a classificação foi justa do Corinthians, Tomás. Gol no fim e tal. Talvez o gol da classificação tenha sido mais o gol de Caxias do que o do André Ramalho hoje. Mas não importa, os dois somaram e o Corinthians avança à semifinal. Para jogar possivelmente contra o Flamengo. Possivelmente contra o Flamengo. Se eu falei aqui que o Bahia ganhou o primeiro jogo, obviamente quem ganhou foi o Flamengo, o primeiro jogo em Salvador, gol do Bruno Henrique por 1-0, gol marcado no comecinho do segundo tempo. A gente vai para os melhores momentos. O Corinthians quebra um tabu, pela primeira vez na história consegue ganhar do Juventude na Copa do Brasil. Até então, contando o jogo de ida, eram 3 partidas, 3 vitórias do Juventude. E o Juventude, por sua vez, a gente está vendo já o gol do Romerito, maior artilheiro da Neoquímica Arena, maior artilheiro estrangeiro do Corinthians, mas o Juventude, justamente quando ganha do Corinthians na primeira vez na história da Copa do Brasil, ele conquista o título em 99. Tentava pela segunda vez na história chegar à semifinal, não chegou. Exatamente. E aí começam os lances polêmicos. O gol... Quer dizer, começam não, né? Esse já é o gol de empate do Juventude. A gente vai ver depois. A gente vai ver os melhores momentos. Por enquanto, os gols aí, esse gol, o VAR acaba chamando. Mas e aí vai acabar ser validado. E aí o ponto todo que incomoda é o tempo, né? Nossa, como demora. E aí o Gabriel, que fez um grande jogo, goleiro do Juventude, no meu ponto de vista, falha nesse gol do Garro, que é um gol que sai aos 30 e poucos, Tomás, são 30... Esse segundo gol? Esse é o 37 aqui. Ou 38, será? Não, vejo já, aqui ó, foi aos... Esse é um gol espetacular, né? Porque o André Ramalho, ele... Foi aos 42, tá? O gol do Garro. O gol do Garro foi aos 42? Na verdade, o gol contra, né? Gol contra do... exatamente. Zagueiro do Juventude. E aí o André Ramalho, ele sofre uma falta um pouquinho antes... Não, perdão, foi aos 82 minutos, 37. Estava achando tarde demais. Não, 37, Zé Marcos, gol contra do Zé Marcos. A gente está indo para os melhores momentos. Mas vale destacar que o André Ramalho, ele opta por ficar em campo, porque o técnico do Corinthians tinha mais uma alteração para fazer, iria colocar o Caetano, ele pede para ficar um pouco mais. E faz o gol. Faz um gol meio que sem condição de jogo, lembrando o gol do Fábio Baiano contra o Goiás em 2004 também pelo Corinthians. E ele tinha tomado uma pernada 1 minuto antes, né? Pegaram no tornozelo, um lance até que rendeu o cartão amarelo para o jogador de Juventude. Ele quase faz o gol no escanteio, que gera o escanteio do gol. Né? Tem esse detalhe. Tá aí o gol do Romero. O primeiro tempo, para mim, foi equilibrado, Tomás. O primeiro tempo não foi tão bom do Corinthians. Achei os primeiros 20 minutos do Corinthians, na verdade, muito afobados, muito nervosos. E parecia ser um daqueles jogos que o Juventude vai acabar beliscando no contra-ataque. O Corinthians não começa bem a partida, mas faz o gol. E quando faz o gol, dá aquela respirada. Esse é o lance... Respira demais, ó. Quase seguinte ao gol. Esse é um lance... Esse gol vai ser anulado, tá? Você vê que o Garro é desarmado na bola, foi o melhor jogador em campo. Foi.
E aí eu acho que esse é um lance de falta do Lucas Barbosa para cima do Hugo. Para mim é um lance de falta, mas para mim é um lance de não intervenção do VAR. Porque o árbitro, que é ruim, que não deveria estar mais apitando o jogo importante do futebol brasileiro, Wagner Nascimento, ele não deveria estar apitando mais jogo, ele está de frente para o lance, ele vê o lance, ele interpreta que não foi falta, acabou, ponto final. No meu ponto de vista, o VAR não deveria intervir, mas para mim é um lance faltoso. E nesse lance aí não há nada no Hugo, né? O Hugo toca para dentro, é um gol contra dele. A questão é a falta do Zé Marcos no Fagner antes da cobrança do escanteio ou depois da cobrança de escanteio? Parece ter sido depois. Você acha que ele talvez não tenha dado gol por considerar que foi antes? Interpretou que... Não, por isso que ele validou o gol. Porque não tem outra razão, né? Assim, o gol é validado porque a falta, na visão do árbitro, ou ela existe antes da cobrança de escanteio ou não é possível identificar. E aí ele Será que ele não pode interpretar que o jogador dá ele disputa espaço com o Fagner? Eu não acho que foi falta no Fagner, mas será que ele não interpretou isso? Não? Poderia também. Também poderia interpretar que não foi falta, mas pelo tempo que o lance ficou lá sendo mostrado para o árbitro, depois, né? Depois dele ver os dois lances. Mas sinceramente, assim, eu acho que não teria um lance sem o outro, tá? O lance do Juventude, os 2 gols do Juventude, um valeu, o outro não. O segundo lance dificilmente teria acontecido se não fosse o primeiro, visto o que aconteceu no jogo. Porque o Juventude faz o gol e abdica de jogar futebol. No primeiro tempo e principalmente no segundo tempo. Sim. E o Corinthians faz um bom jogo, mas eu acho que tem muito a ver com o Juventude. Tem a ver com o Corinthians, lógico. Tem a ver com o Garro. O Garro faz uma grande partida. Ele já fez bons jogos no Corinthians, mas talvez tenha sido mais importante. A qualidade de jogo dele, sempre encontrando os companheiros, sempre tomando a decisão certa, com chutes de fora da área importantes, perigosos. A gente está vendo as defesas do Gabriel, né? São boas defesas. Aí não bate pronto, a bola quica ali de forma difícil para ele. Mas o Juventude abdica do jogo e o Corinthians se aproveita disso. Esse lance, ele mostra muito bem o que estava acontecendo. O Jair Ventura bota um terceiro zagueiro em campo e deixa a intermediária limpa para o Corinthians. Exato. E o Garro vai se aproveitando. As jogadas vão sendo empilhadas, né? São muitas jogadas perigosas para o Corinthians. E um escanteio atrás do outro, um escanteio do outro, aí chega a hora do gol. Esse é o único contra-ataque do Juventude no segundo tempo. O único. E nem é um contra-ataque. É uma jogada ali, tá um chute de fora. Único lance do Juventude. Bom, para não falar que é o único, apareceu mais um. Mas não, é o mesmo. É o mesmo. A troca do Ramon Dias, as trocas foram boas, porque ele bota o Giovani no lugar do Thales Magno. Muita gente torce o nariz e bota o Coronado no lugar do Ranieri, que não precisava, porque o Juventude não contra-atacava. E ele abre o jogo, ele abre o Giovani por um lado, o Romero pelo outro, e o Juventude fica com 3 zagueiros para marcar o Yuri Alberto, fica um negócio taticamente meio sem sentido. Sim. Então deu certo o que o Ramon Dias quis fazer. Ele tira o Fagner, que é um mau batedor de pênalti. Essa é uma troca inteligente na reta final do jogo. E o Juventude não bota o Nenê, que é um ótimo batedor de pênalti. É que o jogo não vai para pênaltis. Sim. Mas a gente poderia estar contando uma história aqui de trocas bem feitas, né? Ou trocas mal feitas dos técnicos que estavam pensando nisso já nesse momento da partida. E é impressionante, Júlio, como o Corinthians... A bola toca na trave e volta no Zé Marcos, que está dando um carrinho meio desesperado. Precisaria fazer a conta. Quantas vezes consecutivas o Corinthians na Copa do Brasil vai buscar uma classificação depois de perder São várias mesmo. Né, contando a partir de terceira fase, oitavas de final. Só ano passado contra o Remo, contra o Galo. E contra o América Mineiro. E aí contra o São Paulo isso não acontece porque a gente joga primeiro em casa e ganha. Aí acontece o inverso. São Paulo é que vai buscar. E agora nesse ano contra o Grêmio e contra o Juventude. Se bem que contra o Grêmio o Corinthians também não entra na conta porque o Corinthians ele joga primeiro em casa e temos 2 empates. Mas contando os jogos que o Corinthians faz primeiro fora de casa, ele vai buscar pela 4ª vez consecutiva, contando os jogos importantes de oitavas de final em diante.